Aleluias. Quantos têm motivos para agradecer o Senhor? Aleluias. Esse nome. Por tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer, Jesus. Levante as suas mãos bem alto em forma de gratidão e cante. Socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim. Diga esse nome, Jesus. Vamos cantar junto de novo. Só quem tem motivos para agradecer, aplauda o Senhor bem forte. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Aleluias. Aleluia. Nós te louvamos.
Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso braço forte. O Senhor é quem nos sustenta, Deus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Diga isso. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar
mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Para quem eu não vi ainda, feliz ano novo, feliz 2026 para você, para sua família, amém? Eu gostaria que você cumprimentasse os irmãos que estão perto de você, que você os saudasse com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a esse lugar. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Podem tomar assento, por favor. Nós liberamos as nossas crianças que estarão recebendo a palavra. Deus abençoe nossas crianças, Deus abençoe as nossas famílias, Deus abençoe os casamentos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de situar você no momento da história, para a gente poder meditar na palavra. Obrigado. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou situar você um pouquinho sobre o momento da história, daquilo que nós queremos ministrar nessa oportunidade, e você preste atenção, porque cada detalhe vai fazer muita diferença. Então eu gostaria que você se conectasse agora, porque agora a gente vai trazer aí um panorama, um pano de fundo histórico, para então a gente conseguir avançar para aquilo que Deus quer comunicar conosco. Por favor, preste atenção nesse vídeo por alguns minutos. Que deveria durar menos de 2 semanas se transformou em 40 anos de deserto, e que o motivo não foi um simples atraso, mas uma lição divina que mudaria o destino de uma nação inteira. Parece impossível, não é? Mas é exatamente isso que aconteceu com Moisés e o povo de Israel. Uma caminhada de 11 dias do Egito até a Terra Prometida virou 4 décadas de areias escaldantes, provações intensas e transformações profundas. E a pergunta que não quer calar é: por quê? O que realmente aconteceu naquele deserto que fez Deus estender tanto uma jornada tão curta? Hoje você vai descobrir o segredo por trás dessa demora. E vai perceber que talvez você mesmo esteja vivendo o seu próprio deserto de 40 anos, sem nem perceber. A história começa com uma libertação espetacular. Depois de 430 anos de escravidão brutal no Egito, depois de 10 pragas devastadoras que quebraram o poder de Faraó, depois de ver o Mar Vermelho se abrir ao meio e o exército egípcio ser tragado pelas águas, Israel finalmente estava livre. No livro de Êxodo, capítulo 12, registra que cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, saíram do Egito. Eram milhões de pessoas marchando rumo à promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó séculos antes. Uma terra que manava leite e mel, uma terra só deles. Geograficamente falando, a distância entre o Egito e Canaã, a terra prometida, era perfeitamente possível de ser percorrida em 11 dias. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 2, deixa isso claro. 11 dias de jornada a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cade-Barneia. 11 dias, menos de 2 semanas. Uma caminhada desafiadora, sim, mas absolutamente viável. Israel tinha acabado de testemunhar o poder sobrenatural de Deus. Tinham visto as pragas, tinham atravessado o mar a pé enxuto, tinham a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite guiando cada passo. Tudo indicava que chegariam rápido ao destino, mas não chegaram. O primeiro segredo da demora de Moisés está registrado em Números, capítulo 13 e 14.
Quando Israel finalmente chegou às portas de Canaã, em Cade-Barneia, Deus ordenou que Moisés enviasse 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. Eles deveriam avaliar o território, ver as cidades, observar o povo que lá habitava e trazer um relatório. Durante 40 dias, esses espias exploraram Canaã de ponta a ponta. E quando voltaram, trouxeram provas tangíveis da bondade da terra. Cachos de uvas tão enormes que precisavam ser carregados por 2 homens numa vara, romãs, figos. A terra era tudo que Deus havia prometido e mais. Mas junto com as frutas, 10 dos 12 espias trouxeram algo mortal: medo. No livro de Números capítulo 13, do verso 31 a 33, registra o relatório devastador. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Perceba a progressão do medo. Primeiro, eles disseram que o povo era forte demais. Depois, que a terra devorava seus moradores. Por fim, que eles mesmos se sentiam como gafanhotos diante dos gigantes. O medo começou com uma observação e terminou com uma mentira, porque Deus nunca disse que eles eram gafanhotos. Deus disse que eles eram seu povo escolhido, liberto com mão forte e braço estendido. Mas apenas 2 homens mantiveram a perspectiva correta: Josué e Calebe. Em Números capítulo 13, verso 30, registra as palavras corajosas de Calebe: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E em Números capítulo 14, verso 9, ambos declararam: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. A diferença entre os 10 e os 2 não estava no que viram. Todos viram os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas, os mesmos desafios. A diferença estava em quem eles escolheram acreditar: na aparência das circunstâncias ou nas promessas de Deus. E o povo? Números capítulo 14, do verso 1 ao 4, registra a tragédia. Toda a congregação gritou. O povo chorou aquela noite, murmuraram contra Moisés e Arão e chegaram ao ponto de dizer: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou ainda, quem dera morrêssemos neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Escute isso de novo. Eles queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a escravidão. Preferiam as correntes conhecidas à liberdade que exigia fé. E foi nesse momento que o destino de uma geração inteira foi selado. Deus, ferido pela incredulidade crônica do povo, decretou em Números 14, versos 28 a 35, que aquela geração adulta que saiu do Egito, todos os que tinham 20 anos ou mais, não entraria na terra prometida. Apenas Josué e Calebe, que tiveram outro espírito e seguiram ao Senhor plenamente, entrariam. Quanto ao restante, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os vossos recenseados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. 40 dias de espionagem geraram 40 anos de consequência, 1 dia por ano. A matemática divina da incredulidade. Mas aqui está o segredo mais profundo que muitos perdem. O deserto não foi apenas punição, foi também preparação.
Em Deuteronômio 8, versos 2 e 3, revela o propósito pedagógico. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O deserto foi uma sala de aula divina. Ali, Deus ensinou dependência, ensinou que sua palavra é mais confiável que as circunstâncias. Ensinou que o milagre de ontem, como o Mar Vermelho, não substitui a fé necessária para o desafio de hoje. Ensinou que ver não é o mesmo que crer, porque aquela geração viu tudo e ainda assim não creu. E havia outro propósito crucial. Uma nova geração precisava nascer e crescer. Uma geração que não tivesse a mentalidade de escravidão do Egito entranhada em seus ossos. Uma geração que fosse forjada no deserto, que conhecesse a provisão diária de Deus, que aprendesse a guerrear. Josué e Caleb entraram em Canaã, sim, mas entraram liderando jovens guerreiros que nunca conheceram correntes, apenas a liberdade do deserto e a fidelidade do Deus que os sustentava dia após dia. No livro de Números, capítulo 32, verso 13, resume tudo. Assim, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Errantes. Não perdidos, mas errantes. Havia direção, mas não progresso. Havia movimento, mas não avanço, porque o problema não era o deserto, era o coração do povo. Moisés mesmo, o grande libertador, também não entrou na terra prometida por causa de um momento de desobediência em Números 20, quando feriu a rocha em vez de falar a ela como Deus ordenara. Até o líder não estava isento das consequências da incredulidade e desobediência. Em Deuteronômio 34, registra que Moisés subiu ao Monte Nebo, viu a terra prometida de longe, e ali morreu aos 120 anos. Mas a história não termina em tragédia, termina em triunfo. Josué liderou a nova geração para dentro de Canaã. O livro de Josué registra vitórias sobrenaturais. Muros que caem ao som de trombetas, sóis que param no céu, cidades conquistadas não pela força de Israel, mas pelo poder do Deus que lutava por eles. Aqueles jovens que cresceram vendo maná cair do céu todos os dias, entraram em Canaã sabendo que Deus cumpre o que promete. O segredo por trás dos 40 anos não era geográfico, era espiritual. Não era sobre a distância da terra, era sobre a distância do coração. Deus não estava atrasado, Israel é que não estava pronto. E Deus, em sua misericórdia, preferiu preparar uma geração nova a forçar uma geração rebelde a herdar algo que ela profanaria. E se eu Eu quero conversar com você hoje sobre o tema, o campo do impossível. E para isso nós vamos fazer a leitura de Êxodo capítulo 14, nós leremos 3 versículos, 8, 15 e 31. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, o campo do impossível. Êxodo 14, versículo 8, por favor. Diz assim o texto das Escrituras, eu gostaria de convidar todos a ler comigo em uma só voz. Vamos lá? O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Agora o verso de número 15.
Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. O verso de número 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Hoje vamos tirar lições que o deserto nos traz, que precisamos aprender. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, fala conosco, revela o teu querer e a tua vontade. Nos abrimos e queremos estar sensíveis à tua voz. Esta é a oração que nós te fazemos no nome de Jesus, amém. Anota a primeira lição que o deserto nos traz. Número 1, dependência não é passividade, é obediência. Lições que o deserto nos traz. Deus então tira o povo do Egito, por onde ficaram cativos por mais de 400 anos, escravos, e esse povo agora está indo rumo à terra prometida. Saem do Egito e agora vão viver no deserto. Então nós estamos aprendendo lições que o deserto nos traz, e a primeira lição, que dependência não é passividade, é obediência, tá bom? O povo de Israel então viveu escravo no Egito, e Deus o libertou com mão poderosa, fez milagres absurdos, terríveis, mas logo depois da libertação, então vem o deserto. Então sair do Egito é uma coisa, e tirar o Egito de dentro de nós é um outro processo, tá bom? O deserto foi a escola de Deus para ensinar dependência. Olha o que diz aí o versículo de número 15, Êxodo 14:15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Olha o versículo 16: erga a sua vara. Poderia ter acontecido sem que a vara tivesse sido estendida, sim ou não? Deus quer sempre agir em parceria conosco. Fala para quem está do seu lado: Deus quer agir, Deus quer operar, mas Ele quer agir em parceria com você, Ele quer agir em parceria conosco. Versículo 16: erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. A passagem que nós estamos lendo, ou que nós estamos meditando hoje, é a travessia. Quando Israel é tirado do Egito, 430 anos, e agora estão nessa trajetória do deserto para chegar à terra que Deus prometeu, essa terra que emanaria leite e mel. E Deus está aqui dando uma instrução. Ele está dizendo assim: use o seu potencial humano e use o seu potencial espiritual na hora certa, porque tanto o seu potencial humano quanto o seu potencial espiritual usado na hora certa, ambos são muito eficazes, ambos têm o seu valor. E qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes nós estamos invertendo as coisas, nós fazemos uma inversão. A gente ora quando precisa agir, e quando precisa agir, a gente quer orar. Esse é o nosso problema. Agora eu quero que você veja uma coisa, que é Deus que está falando, não é Moisés que está dizendo. Ele está dizendo: olha, Faraó está atrás e diante de vocês está o mar. Então eles vão fazer o quê? Diante de uma situação difícil, Faraó está chegando, o mar está à frente, o que podemos fazer então? Nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Algo errado nisso? Há alguma coisa de errado em orar? Não, o problema é que quando a gente precisa fazer alguma coisa, em vez de fazer o que tem que fazer, a gente quer inverter as coisas, e é isso que Deus vai dar uma resposta para eles. E olha o que Deus diz. Se você deixar o texto na tela, Ana Cristina, volta aí o versículo 15, deixa na tela, por favor. Deus está dizendo para os seus filhos: por que vocês estão clamando a mim? Por que é que vocês estão orando para mim? Por que é que vocês estão nessa situação agora? Deus está dizendo: não é hora de orar, é hora de avançar, é hora de ir avante, é hora de marchar. Diga ao meu povo que marche. Marchar é com você. Fala para quem está do seu lado: marchar é com você. Deus não vai marchar por você, irmão.
Marchar é conosco, abrir o mar é com o Senhor. Aleluia! Diga para duas pessoas assim: marchar é com você, abrir o mar é com o Senhor. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer se vocês não marcharem? Se vocês não marcharem, não vai ter mar aberto. Se vocês não marcharem, não chegarão do outro lado. E isso aqui é algo muito interessante que Deus está falando conosco. Eu fiquei a semana inteira dizendo: Senhor, eu vou pregar essa mensagem é para mim. Irmãos, enquanto eu estou falando para você, eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim mesmo, eu estou pregando para minha mente, eu estou pregando para minha... Eu estou fortalecendo aqui a minha fé. Quem me conhece, quem sabe que eu estou vivendo, sabe que eu estou pregando essa palavra para mim mesmo. A minha esposa me conhece, sabe disso. Eu estou pregando aqui hoje essa palavra para mim mesmo. Eu estou pregando para o Bila ouvir. Eu estou pregando essa palavra para mim, mas ela também pode servir para você. E Deus está usando a minha própria vida, talvez para abençoar você nessa situação adversa que você está vivendo, nessa luta que você está enfrentando. O que é que você pode fazer? O que é que você tem que fazer? Diga para quem está do seu lado: tem alguma coisa que você possa fazer nessa situação que você está vivendo, nessa luta que você está vivendo? Tem alguma coisa que cabe a você fazer? Deus está dizendo: ei, agora vocês precisam marchar, agora vocês precisam avançar, porque parado não vai ter milagre. Guri parado não vende picolé, Rodrigo. Tem que avançar, tem que ir para a rua. Quantos entendem o que eu estou dizendo nessa oportunidade? Parado, vocês serão atropelados pelos egípcios e vocês serão mortos. Diga ao meu povo que marche, continue marchando. Você está parado, de repente porque uma luta muito grande chegou até você, porque uma tempestade caiu sobre a sua vida e parou tudo na sua vida. E quem sabe você está tão desanimado, quem sabe você não tem força mais para trabalhar, quem sabe você não tem força mais para lutar, quem sabe você desanimou da vida e você não quer mais nada. Mas Deus está me dizendo aqui, está dizendo a você também nessa manhã: continue, siga em frente, use o potencial que eu dei a você. E se eles não marchassem, eles não poderiam chegar ao limite da terra e o mar para o milagre acontecer. E grande parte dos nossos milagres tem um lugar que você tem que chegar, tem um lugar que a gente precisa chegar para o milagre acontecer. E esse lugar pode ser temporal, esse lugar pode ser geográfico, esse lugar pode ser também posicional. Eu vou explicar isso mostrando o exemplo da vida de Abraão. Deus disse assim para Abraão: Abraão, saia da sua terra, saia da tua parentela, e você vai para uma terra é geográfico, que eu lhe mostrarei, futuro, temporal. Imagina isso aqui: e tu serás uma bênção. Olha que interessante, o lugar do milagre acontecer na vida de Abraão era geográfico e também era temporal. Sai para uma terra que eu te mostrarei. Ainda não vou te mostrar não, mas eu vou te mostrar no futuro. Então tinha um tempo para a promessa de Deus se cumprir, e também era geográfico. Ele precisava sair de onde estava e ir para um outro lugar. Na vida da mulher do fluxo de sangue, por exemplo, nós vemos isso de maneira muito clara. Ela tinha que sair do lugar onde ela estava e ela tinha que ir até Jesus, até tocar as vestes de Jesus entre a multidão. Ela precisava chegar num lugar, um lugar geográfico, o lugar do milagre que Deus tinha para ela. Ela tinha que chegar em Cananéia, e ela chegou diante de Jesus e o adorou. Então tem sempre alguma coisa que eu e você precisamos fazer, que Everton está relacionado ao nosso talento, às nossas habilidades, aquilo que Deus confiou a nós, a aptidão que Ele nos deu, a energia que Ele te entregou, que você precisa fazer para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Deus quer operar milagres hoje, Sandra, na nossa vida, mas Ele quer fazer em parceria com você, Ele quer fazer em parceria conosco. Tem uma parte que eu faço, mas aquilo que não posso fazer, Ele faz na minha vida. E se você crê, aplauda e glorifica o Senhor bem forte nesse momento. Então você precisa usar o potencial humano, sim,
mas você também precisa usar o potencial espiritual, a autoridade que Deus entregou em nossas mãos. Jesus disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, ele disse aos seus discípulos: eu, Jesus, dizendo, lhes dei poder. Outras versões vão dizer autoridade. O Senhor dizendo aos discípulos, o Senhor dizendo a você nessa manhã: eu te dei poder, eu te dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Deus está fazendo uma declaração espiritual para nós aqui. Você tem autoridade do céu sobre a sua vida. Você tem um poder divino sobre a sua vida. E o diabo não quer que nós tenhamos esse entendimento, que há um poder de Deus sobre nós. Que você é um crente, que hoje você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que entregou a sua vida a Jesus, e hoje você é templo do Espírito Santo de Deus, morada do Senhor, e que nós possamos sim usar a nossa autoridade, a autoridade que o Senhor tem nos dado, e aí sim nós iremos chegar no lugar do milagre. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, e a vitória vai chegar. Segunda lição de hoje que o deserto nos traz: anota aí. Anotou? Deus nos leva a situação. Quem que leva? Quem leva? Deus nos leva a situações sem saída. Para quê? Para quê? Olha o que diz Êxodo 14, 17. Eu, porém, diz o Senhor, endurecerei o coração dos egípcios. Depois de 10 pragas, Faraó não aguenta, o filho primogênito morre, aquela desgraceira toda, e ele libera. Só que agora, olha o que diz o Senhor: endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão no deserto, e serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Olha para cá. Deus nos leva muitas vezes para situações sem saída, para que Ele seja glorificado. Qual era a situação daquele povo? 400 anos escravos, sofrendo, apanhando, sendo maltratados, massacrados. Pensa comigo, o que é que esse povo entendia, Beto? Você que foi militar há muitos anos, de estratégia de guerra. O que é que o povo de Israel sabia? O que que o exército de Israel, ou o que que o povo de Israel podia, Jorge, contra o exército mais poderoso da história? Qual era o problema? O problema eram os carros e os cavaleiros de Faraó. Israel não tinha carros, Israel não tinha cavaleiros, um povo que não havia sido adestrado para a guerra. Olha que adversidade maluca, olha que coisa terrível. E por isso
O tema da nossa conversa hoje é o campo do impossível. O campo do impossível. Eles não tinham nenhuma condição de derrotar aquele exército. Absolutamente zero a chance. E muitas vezes essa é a nossa situação. Estamos em situações sem saída. Mas o que é que nós devemos fazer? Em situações em que nós não vemos saída, nós não podemos ficar apavorados, nem permitir o nosso coração se atemorizar, porque Deus quer ser glorificado nessa situação sem saída que você está vivendo. Deus quer ser exaltado nessa situação, por mais difícil que possa parecer. Olha para cá, por favor. Está vivendo alguma coisa que não tem saída? Está vivendo uma situação que não tem mais jeito? Está vivendo uma situação que já não tem mais o que fazer? Vamos nos preparar, porque nessa situação o Senhor vai ser glorificado. Se você crê nisso, levanta a sua mão para o céu, comece a exaltar, a glorificar ao Senhor, comece a declarar da sua própria boca, comece a profetizar e a declarar por fé: eu creio que nessa situação, que nessa batalha, que nessa luta, que nessa adversidade, que eu não tenho o que fazer, o Senhor será glorificado. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a parte humana, mas eu também vou revestido da autoridade do poder de Deus, que Ele me concedeu como filho. Eu vou ver o sobrenatural acontecer na minha vida. Aplauda Jesus bem forte e glorifique o seu nome. Aleluia! Terceira lição que o deserto nos traz. Anota isso aí, porque isso é o segredo para você. Deus nos leva a situações sem saída para o inimigo. Então Ele vai ser glorificado. E aí agora Ele leva a gente para situações sem saída para o inimigo reconhecer que Ele é Deus. O inimigo vai reconhecer que Ele é Deus sobre a sua vida. Olha o versículo 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Deus te leva para situações no campo do impossível, onde você não tem como resolver. Sabe para quê? Para que o inimigo reconheça que Ele é Deus sobre a sua vida. Você pode estar sendo pressionado por gente poderosa como o faraó. Você pode estar sendo pressionado por gente tão poderosa que você não tem o que fazer, não tem como lutar contra, não tem como vencer. Mas as pessoas à sua volta reconhecerão que há um Deus sobre a sua vida. Eles vão reconhecer que Ele é Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida em todas as áreas. Sabe essa gente que te persegue? Sabe essa gente que quer ver você na derrota? Essa gente que parece que quer esmagar você, quer acabar com sua vida? Fique em paz, porque eles vão reconhecer que há Deus sobre a sua vida. É palavra de Deus, não é palavra minha. Palavra de Deus sobre a sua vida nessa oportunidade. Quarta lição. Entre você e o inimigo estará Deus. Versículo 19 e 20. Esse lado aqui vai ler o 19 para mim, vamos lá, bem forte? Não, irmãos, está fraco, vamos mais forte. Ó,
Para aqui. O anjo de Deus que ia aonde? O povo está indo no deserto, está indo para a terra prometida, mas aqui está o mar agora, e quem vem vindo atrás? Quem vem vindo atrás? O exército do faraó. O que nós estamos aprendendo aqui de lição é que entre você e o inimigo, quem vai estar? Vai estar Deus. O anjo sai da frente e vai parar retaguarda, sai da frente e vai parar retaguarda. Não é isso que está aí, Jean? Aqui o versículo 20, os irmãos aqui desse lado, vamos lá? Entre você e o inimigo estará o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Entre você e o inimigo estará o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Guarde isso, não importa quão perto o inimigo possa estar. O versículo 10 nos diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. O inimigo estava à vista, ele estava vendo, eram multidões, era um exército forte, carros de guerra, era assim algo terrível. Não importa a distância entre você e o inimigo, Deus vai estar à sua volta para te guardar e proteger você. Ou será que você esqueceu do que diz o Salmo 121, que diz: levanto os olhos para os montes, será que é de lá que vem a minha força? Não, minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece, seu guardião nunca dorme, jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila, é o Deus Todo-Poderoso que estará conosco. Agora é hora de crermos nesta palavra. O Salmo 91 que vai nos dizer assim: 1000 cairão, poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Vamos agora para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, olha o que ele vai dizer: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Tem inimigo, tem luta, tem dia mal, tem gente que se levanta sim, mas você e eu não estaremos nunca desamparados. Entre você e a perseguição estará o Senhor, entre você e o inimigo estará o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor por isso. Quinta e última lição. Tem alguém aqui vivendo uma situação que não tem mais saída, que não tem mais jeito aos seus olhos? Tem alguém que tem coragem de reconhecer? Eu não sei em que área, mas Deus sabe. Eu sou o primeiro que estou com a minha mãozinha levantada. Quando não existe mais saída, Deus inaugura uma. Versículo 21. E não adianta duvidar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram
E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Diga para o seu irmão do seu lado: quando não existir mais saída, o Senhor providenciará uma. Não tem mais jeito? Não tem mais saída? Não tem mais porta? Não tem como escapar? O texto vai dizer que Deus mandou eles voltarem e acamparem. Quem mandou? Deus mandou eles voltarem e acamparem em Pi-Hairote. Deus mandou com que eles voltassem e acampassem em Pi-Hairote. Sabe qual é o nome desse lugar? Pi-Hairote? Pi-Hairote significa beco sem saída. Quem que mandou eles acampar lá? Não, para aí, gente. Essa mensagem está doida demais. Então quer dizer que muitas vezes Deus nos leva para becos sem. Mas como é que pode isso, Beto? Estou acabando, Beto, segura. Segura. Deus manda o povo. Você gosta, né, Everton? Deus manda o povo voltar atrás e acampar em Pi-Hairote. Não é acampar em Betel, na casa de Deus. Puxa, seria tão legal. Pi-Hairote fica aí, num beco sem saída. Fica no beco sem saída, porque eu vou abrir uma saída. Ele vai abrir saída quando ninguém puder dar. Ele vai abrir saída quando tiver nenhum mais escape. Ele vai inaugurar uma quando for a hora da intervenção sobrenatural do Senhor. Pega no ombro de quem está do seu lado e fala assim: Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe por que está permitindo, viu? Fala isso. Ele nunca perdeu o controle. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Carla, onde não existir saída, é o campo do impossível. É onde Deus vai operar o milagre. E vai abrir uma porta onde ninguém consegue abrir. Um caminho para te dar um escape para essa situação, para essa adversidade. Será que você pode crer nessa palavra? Agora olha que coisa interessante, o versículo 22 ao 26. Todos leremos em uma só voz, bem forte agora. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca. Tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos. Vamos ler forte, irmãos. Oh, glória a Deus. No fim da madrugada, aleluia. Olha o Senhor agindo.
Deus tem um compromisso com o seu povo e com os seus filhos. O lugar da bênção para você, filho de Deus, vai ser o lugar do desastre para aquele que não serve ao Senhor. O mesmo caminho, o mesmo lugar, a mesma situação para o filho dele, para aquele que tem compromisso com ele, é lugar de milagre, de provisão, é lugar de resposta, mas para o inimigo é lugar de morte e destruição. Israel passou a pés enxutos, os egípcios não. Os egípcios não conseguiram passar. Passou todo mundo. 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, 200.000, 300, 400.000, 600. A Bíblia diz que saiu do Egito aproximadamente 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Se eu for levar por conta o Jeanzinho, que está em 2026 com Netflix, com internet, tudo liberado, tem uma esposa e 2 filhos, é uma família de 4, se cada um desses 600.000 tivesse uma esposa e 2 filhos, imagina para quantas pessoas atravessando a pés enxutos. Quando os egípcios foram passar, as paredes de água desabaram sobre eles. Era Deus dizendo: eu tenho um compromisso com o meu povo. Eu tenho um compromisso com aqueles que se aliançaram comigo. Agora vamos para o versículo 27 e 28. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Quem sobreviveu, Jean? Quem sobreviveu? Eu não estou ouvindo. Quem sobreviveu? Então fala para quem está do seu lado: a vitória de Deus sempre vai ser completa na sua vida. Não vai ser por parte, vai ser completa em todas as áreas da sua vida. Deus não trabalha com a metade, Deus não faz meia sola, Deus não trabalha com uma parte, mas a bênção de Deus é completa. Paulo diz aqui na carta aos Filipenses capítulo 1 versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não trabalha na minha dimensão, Deus não trabalha na sua, Deus não faz tudo na hora que a gente quer. Sabe o que eu gostaria mesmo? Eu vou ser sincero aqui até o fundo com vocês. Como eu gostaria que as lutas e as tribulações que eu passo, que Deus resolvesse tudo num dia. Tem mais alguém aqui que gostaria? Puxa, assim, que a situação, confusão, que no dia, assim, que a gente pudesse dormir com a coisa zerada, assim, nada para amanhã. Quem gostaria disso? Isso é bom, né? Na verdade, irmãos, se dependesse de mim, nem luta eu queria enfrentar, nem batalha, tranquilo. Mas Deus não faz assim. Deus não usa lógica humana. Deus mandou eles para o caminho mais longo, porque no caminho mais curto estavam os filisteus, um exército poderoso, e eles não iam conseguir. Então Deus está te levando por caminhos que você não está achando muito fácil, né? Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos.
declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Muitas vezes Deus trabalha por etapas, porque Ele sabe que tem que ser assim. Ele não faz tudo de uma vez, não. A Bíblia diz que Deus tirou eles do Egito. Deus não leva pelo caminho mais perto, mas fez os rodear. Os rodear. Como eu disse, aquele povo não tinha domínio de guerra. Deus estava dizendo assim: não está na hora de você enfrentar isso, não está na hora de você vencer isso. Talvez essa seja a situação de muitos de nós hoje. Deus não mostrou, Deus não revelou. Deus não disse também para Moisés: atenção Moisés, olha, vocês vão sair daqui, vocês vão passar tanto perrengue, cara, mas vocês vão rodear, vocês vão passar cada luta, cada guerra, cada batalha, eu vou fazer vocês rodearem, vocês não vão pelo caminho mais perto. Deus diz isso para Moisés? Não é assim que está acontecendo com você? Ele não fala nada, Ele só sustenta a gente no meio do processo. Na hora certa Ele vai falando, Ele vai abrindo, Ele vai operando, Ele vai fazendo. E nós precisamos aprender a crer. Aprender a crer no Senhor. Temos que aprender a ser dependentes dEle. Deus sabe o que está fazendo. Queria chamar o pessoal do louvor. O que a gente precisa ter agora é convicção, é certeza de que o mesmo Deus de Moisés é o Deus da IBAN, é o Deus da sua vida, é o Deus da sua casa. Pode até demorar segundo a nossa perspectiva, pode até não sair conforme eu quero, mas o Deus que te prometeu, Ele vai fazer acontecer. E eu digo para você que não vai ter diabo, que não vai ter homem, que não vai ter inimigo, que não vai ter governo, que não vai ter economia, que não vai ter partido político, ninguém que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Agora vamos encerrar, versículo 29 e 31. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Vamos ler juntos mais uma vez esse versículo? Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Sabe qual foi a consequência disso? Esse povo viu o agir de Deus, esse povo viu o milagre de Deus. Então, como consequência de ver, como consequência de, experimentar tudo aquilo, eles temeram ao Senhor, eles puseram em Deus a sua confiança, e eles também confiaram em quem? Em quem? Em Moisés. Quem que era Moisés? O seu pastor, o seu líder. Sabe qual foi a consequência disso? No capítulo 15, versículo 1. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o carro e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, por favor. Vamos adorar, vamos cantar ao Senhor.
Será que você pode levantar a mão para o céu assim e exaltar o Senhor? Se eu tivesse asas, voaria agora direto ao teu encontro. Se eu tivesse asas, voaria agora pra onde é o meu lugar. Eu não sou daqui, eu não sou daqui, sou um peregrino, estou de passagem, não sou daqui. Eu não sou daqui, eu não sou daqui, sou um peregrino, estou de passagem, eu não sou daqui. A terra não é o meu lugar, muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. A terra não é o meu lugar, a tua presença é tudo, presença é tudo. Passagem, eu não sou daqui, eu não sou daqui, eu não sou daqui, sou um peregrino, eu sou de passagem, eu não sou daqui. A terra não é o meu lugar, muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. A terra não é o meu lugar, as riquezas não vão me comprar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. A tua presença é que tudo que nós precisamos. Eu não me prostrarei ante os altares dessa terra, não. Sou um filho, a fama, as riquezas, os prazeres não me comprarão, não, não. Eu não me prostrarei ante os altares dessa terra, não. Sou um filho, a fama, as riquezas, os prazeres não me comprarão. Eu não sou daqui, eu não sou daqui, sou um peregrino, estou de passagem, eu não sou, não, eu não sou daqui, eu não sou daqui, sou um peregrino, estou de passagem, eu não sou. A terra não é o meu lugar, muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. A terra não é o meu lugar, as riquezas não vão me comprar.
Tem algum peregrino aqui? Tem alguém que está de passagem, que reconhece, que está caminhando, pode até estar no deserto, mas lá a boa mão do Senhor, a mão forte do Senhor também operar, sustentando, operando, fazendo maravilhas, fazendo coisas tremendas e poderosas. Eu quero ver Deus agindo nessa questão, no meio dessa tempestade, no meio desse problema. Eu quero ver a mão do Senhor agindo. Eu quero cantar com vocês uma canção que Deus deu para nós, é aqui, da nossa igreja, que nós cantamos, né, Edna? Quase mais de 15 anos atrás, é isso? Estou perdido no tempo. Chega uma hora que a gente já não sabe mais. Que fala exatamente sobre isso, pastor Denis. Vamos cantar, vamos glorificar o Senhor com esse louvor. E quem conhece vai cantar junto com a gente, bem forte, porque retrata exatamente essa passagem. Vamos lá. Vamos lá. Quando o mar me disse tu afundarás, deu-me terra firme para eu poder passar. Quando o monte disse tu não passarás, tenho tua palavra, isso bastará. És o mesmo ontem, és o mesmo hoje. Sabes do passado e sabe o que virá. És o grande eu sou, tu me susterás. És o meu Senhor, eu posso confiar. Quantos confiam? Com as palmas, vamos! Eu quero ouvir a Ivan bem forte. És o meu Deus e tu muito além do que possa, muito além do que possa eu sonhar. O meu Deus fará. És o meu Deus e tu farás. Muito além do que possa imaginar. Muito além. Com as mãos lá em cima, vamos. Minha vida tens mudado, salvado, e eu vivo por teu grande amor. És o meu Deus e tu, com as palmas lá em cima. És o meu Deus, muito além do que possa. És o meu Deus, muito além do que possa. Muito além do que possa eu sonhar. O meu Deus fará. És o meu
possa imaginar e muito além do que possa eu sonhar, o meu Deus fará. És o meu Deus e tu farás muito além do que possa, muito além do que possa eu sonhar, o meu Deus fará. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Senta um pouquinho e assiste isso aí, por favor. Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. Está seco. Senhora, por favor, salve meu pai, salve meu pai. Sinto muito.
as coisas precisaram chegar a esse ponto, Ramsés. Deus sabe que eu não queria que tivesse terminado assim. Deus sabe. Ashira Ladonai Kigaoga Azive Zimratia Vayehi Li Yeshua Ashira Ladonai Kigaoga Azive Zimratia É assim que nós vamos fazer, irmãos. Vai ser exatamente assim que nós vamos fazer. Nós vamos cantar o hino da vitória. O Senhor vai dar vitória sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. E tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque o texto vai dizer assim que eles estavam por 400 anos escravos, mas nada mudava. E o que é que aconteceu? Qual foi o ponto de partida para a mudança? Está aqui. E os filhos de Israel gemeram por causa da servidão e clamaram. Escute, onde é que tudo isso mudou? Onde é que foi o ponto de partida para que tudo isso mudasse? Os filhos de Israel gemeram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, e o seu clamor subiu a Deus, e ouviu Deus o seu gemido, e Deus ouviu o gemido do seu povo, e lembrou-se Deus da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Israel. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Sabe o que eu quero dizer? Que esse é o momento de nós clamarmos a Deus, porque janeiro e fevereiro estão nas mãos do Senhor. Nós somos os seus filhos e nós vamos confiar, mas nós vamos clamar e vamos colocar a nossa vida exatamente como o povo do Senhor fez lá no passado. Fique de pé nesse momento, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a levantar a sua voz a Deus, a levantar a sua voz a Deus em oração, sem se importando com qualquer pessoa, sem se importar com quem está do seu lado direito, esquerdo, e você começar a clamar, e você começar a declarar por fé, que você crê que Ele é o mesmo, que Ele não mudou. Será que você pode abrir a sua boca e começar a dizer isso? Fala para Ele assim do que você aprendeu hoje, fala para Ele do que Ele comunicou ao seu coração, fala para Ele do que você vai fazer a partir de agora. Entrega para Ele as suas causas, entrega para Ele as suas preocupações, entrega para Ele os seus gemidos, entrega para Ele as suas lutas, entrega para Ele as suas dificuldades. Fala para Ele desse beco sem saída que você se enfiou, fala para Ele que você continua crendo que nesses becos sem saída o Senhor inaugura uma saída, Ele abre porta onde não tem porta, e nós continuaremos crendo, Senhor, que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel.
Tu és o Senhor Todo-Poderoso, a quem nós servimos, e a nossa vida está em Tuas mãos. Declaramos, ó Deus, como abertura das primícias, o mês de janeiro e fevereiro abençoado pelo Senhor, cheio da graça, cheio da provisão, cheio do milagre, cheio, ó Pai, das Tuas mãos estendidas sobre nós. Nós não sabemos o que virá, nós não sabemos, ó Pai, como vai ser, mas uma coisa nós sabemos: o Senhor estará conosco. O Senhor é o nosso Deus forte e poderoso. O Senhor é aquele que não sabe o que é derrota. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra, e nós, ó Pai, reafirmamos a nossa fé, a nossa aliança e o nosso compromisso. Declaramos hoje, no primeiro dia das primícias de 2026, declaramos nossa dependência. Declaramos, ó Pai, que não somos nada, Senhor, e que Tu és tudo em nós. Reconhecemos também que há sobre nós uma autoridade, um poder que o Senhor, ó Pai, deixou sobre a nossa vida. Então, Senhor, nos mostra, então, Senhor, revela o que é que precisamos fazer hoje. Qual é a nossa parte? Nós vamos marchar, e o Senhor vai abrir esse mar para nós passarmos em terra seca, em terra enxuta. Será que você pode agradecer por janeiro e fevereiro? Será que você antecipadamente pode agradecer? Agradecer pela resposta, agradecer pelo livramento, agradecer pela provisão, agradecer, porque como peregrinos que somos, esse deserto não é punição para nós, mas é preparação para a terra prometida. Preparação para esse tempo precioso, para esse momento especial que o Senhor está preparando e reservando para nós. E eu encerro lendo o versículo de número 31. Mais uma vez, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Então Israel fez o quê? Israel viu o grande poder de Deus. Como consequência disso, o que é que aconteceu? Temeu ao Senhor. Esses milagres que vão acontecer em nossas vidas em 2026, tudo isso vai acontecer para que a gente possa temer mais a Deus, mais ainda, mais do que nunca. E também o que aconteceu? Esse povo temeu e fez o quê? E pôs em quem a confiança? A nossa confiança está no governo? A nossa confiança está nas projeções daquilo que vai acontecer, nas coisas humanas? Não. A nossa projeção, a nossa fé está no Senhor. Então esse povo viu, esse povo temeu ao Senhor e pôs nele a sua, nele quem? Nele a sua confiança. Nossa confiança está em? Eleva os meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro? Será que vem de lá? Não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas ali tem uma última parte que eu quero encerrar com você. O que diz o final? O final diz o quê? O final diz o quê? Eles temeram ao Senhor, colocaram em Deus a sua confiança. Eles reconheceram a autoridade espiritual de quem estava guiando eles. E aqui eu quero encerrar com você. Tem muita gente que debocha de pastor. Tem muita gente que menospreza pastor. Tem muita gente que pastor não vale menos do que nada. Acha que um pastor é um qualquer. É qualquer coisa. Um pastor é assim, um ser humano. Um pastor é assim, gente que tem defeitos e virtudes. O pastor não é um super-herói, um super-homem. É uma pessoa revestida do poder e da autoridade de Deus, dada por Ele mesmo. Que Deus nos abençoe. Que Deus complete essa palavra no seu coração. E eu estou cheio de fé. E eu estou cheio de expectativa. A igreja vai estar aberta aqui durante a semana, para você vir aqui e você orar. Eu e a Dani fizemos um compromisso diante de Deus. Nós vamos tirar toda esses dias de primícia. Nós vamos vir para a igreja. Nós vamos passar aqui pelo menos 1-2 horas em oração, clamando a Deus, buscando a presença de Deus. Eu e a minha casa vamos fazer isso. E as portas da igreja vão estar abertas também para você.
Tá bom? Então nós vamos no horário comercial, a igreja vai estar aberta. Você quer fazer também o mesmo? Você quer também tirar um tempo aqui de clamor, de oração? Eu estou sendo o primeiro. Eu estou gerando um modelo. Eu e a minha casa seremos os primeiros. Eu e a minha esposa vamos estar aqui diante do Senhor. Nós vamos aqui investir pelo menos 1 ou 2 horas desses 6 dias de primícia na presença do Senhor. E se você quiser, você também pode fazer o mesmo em nome de Jesus. Pegue os elementos da ceia. É aqui que confirma a nossa aliança. Vocês viram só? Ficaram aí 3 domingos sem o pastor Bila chega, já é quase igual o faraó, não deixa vocês embora, né? Fica prendendo a gente, né? Aleluia! Louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro. Primícias é tempo de clamor, é tempo de dependência, é tempo de depositar fé, é tempo de mudança de estação. É para quem entendeu que Deus se move sim, quando o povo clama, quando o povo busca. Porque passaram 400 anos, enquanto não chegou esse tempo, nada mudou. Conseguiram compreender isso? Amém? Paulo disse em 1 Coríntios 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso sempre em memória de mim. Esse é o corpo do Senhor, que foi massacrado, que foi arrebentado naquela cruz, mas é pela sua morte que nós temos vida. Então você que entendeu a mensagem, você que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você agora nesse momento vai fazer parte da ceia, você vai celebrar, você vai ceiar, reconhecendo a aliança que você tem com o seu Senhor, uma aliança poderosa, a maior aliança que um homem pode ter. Comamos então do pão, representando o corpo de Cristo que foi massacrado naquela cruz. Aleluia. Semelhantemente também, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós estaremos aqui celebrando. Até que Ele venha, nós estaremos aqui cultuando, exaltando e glorificando o Senhor nosso Deus. Amém? Bebamos do cálice. Deus, nós te damos graças. Nós te bendizemos, Senhor, e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por essa manhã poderosa. Obrigado por esse tempo precioso que nós passamos diante do Senhor. E nós queremos, ó Deus, sim, que esse ano de 2026 seja um ano marcado pelo sobrenatural do Senhor na nossa vida. Obrigado pela direção. Obrigado, Deus, pelo sustento. Obrigado porque nós não estamos sozinhos, porque tem o Senhor na nossa vida. Essa é a oração que te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Se você pode dar um abraço no seu irmão aí, diga: Deus te abençoe. Sabe, começamos as primícias da melhor maneira possível, na casa de Deus, na presença de Deus. Amém. Deus é fiel. Esse é o momento também de nós entregarmos as nossas ofertas e os nossos dízimos.
Nós aqui na IBAN temos um costume de celebrar a Deus, adorar a Deus nas primícias. Nós entregamos uma oferta especial a Deus. Nós fazemos algo além do que temos feito, é um presente que nós damos para Deus. Nós fazemos algo além daquilo que a gente faz sempre em janeiro. Nós lançamos uma semente de fé. Nós depositamos no altar de Deus uma semente que representa a nossa gratidão. Não é fazer isso para Deus te abençoar mais, não. É fazer porque Ele já tem te abençoado. É porque Ele já tem feito grandes coisas. Quantos compreendem isso? Então nós desafiamos a todos a fazer isso nesse momento, enquanto nós cantamos esse louvor. Fazer o mar se calar no momento em que a tempestade vier te afogar. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da Com as mãos lá em cima, bem forte, Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, Vira pro seu irmão, fala isso pra ele. Vira pra ele, fala pra ele. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas do passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao
Aleluia. Fala para quem está do seu lado, amanhã 19h30 eu espero você. Que amanhã é o segundo dia da primícia. Hoje é só a abertura. Amanhã nós vamos dar continuidade. Vamos orar por todos os meses, vamos clamar. É um tempo de clamarmos a Deus, para Deus mudar situações da nossa vida. Amém? Coloque sua mão na posição de receber. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, hoje e sempre, para a glória de Deus Pai. Todos que creem dizem amém. Ótimo domingo, Deus abençoe, vá em paz.